Bom, e ainda falando então sobre esses atos do 7 de setembro, além da vaquinha para a manifestação ter sido bloqueada por Moraes, o ato enfrenta outro problema. Conforme havíamos anunciado no programa que iria acontecer, movimentos de esquerda protocolaram uma ação no Ministério Público de São Paulo em que pediram autorização para ocupar a Avenida Paulista no dia 7 de setembro, mesma data em que apoiadores do governo do presidente Jair Bolsonaro sairão às ruas. Um dos principais atos convocados pelos simpatizantes de Bolsonaro está marcado justamente para a via. Os grupos de esquerda pretendem, na pior das hipóteses, dividir a avenida com os governistas. Em nota, o Ministério Público de São Paulo confirmou que a representação dos opositores de Bolsonaro foi recebida e está sob análise. Hoje, mais cedo, em conversa com simpatizantes ao deixar o Palácio da Alvorada, Bolsonaro confirmou que participará dos atos em Brasília pela manhã e em São Paulo à tarde. 1 minuto e meio, Zé. Pois é, essas manifestações estão programadas não para destruir o país, mas para uma reconstrução social. Não haverá o desfile de 7 de setembro e fica, portanto, esta proposta de construção nacional, de trazer para as ruas o que o povo guarda ali de, vamos dizer, de incompreensão até do que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, e é disso que os ministros realmente têm medo. Essa vaquinha, ela é feita para os gastos como trio elétrico, enfim, pagamento de gastos durante essa manifestação, e é para isso que a vaquinha serve, mas não vai impedir a manifestação. Serão manifestações feitas em todos os lugares, inclusive aqui em Brasília, né, que o presidente deve participar, prometeu participar, e também em São Paulo. Acontece o seguinte, eu, em decorrência da minha profissão, foi várias manifestações, e é visível, é visível. As manifestações têm características próprias. A manifestação dessa que está sendo convocada aí pelos partidos verde e amarelo, né, é uma manifestação pacífica, que vai criança até, familiares, é uma grande festa, uma manifestação séria, objetiva, mas um pessoal alegre, nada de destruir. Eu não estou entendendo essas informações que estão nas mãos aí do Ministério Público, de que há um grupo tentando invadir prédios públicos ou depredar ou mesmo agredir a democracia, e isso aí, essas informações é que geraram essa busca e apreensão. Garanto que não acharam nada na casa do cantor e mesmo do deputado, viu? 1 minuto e meio, Cris. Eu queria fazer um complemento primeiro sobre a questão do Sérgio Reis lá ainda, porque eu li mais um tweet muito interessante aqui. A pessoa perguntava o seguinte, desculpe, não anotei o nome, mas perguntava o seguinte: então o Sérgio Reis é um perigo monumental à nação, André do Rep não. Sérgio Reis precisa ser preso, André do Rep está solto, livre, leve e solto aí, a mando do STF. É muito estranho tudo isso, né? É tão estranho quanto manifestantes de esquerda que não conseguem encher um ônibus, agora quererem a Paulista inteira para eles, para dizer que eles são os donos do 7 de setembro, eles são os donos da manifestação, que é a vez deles de se manifestarem. Tantas ruas, né? São Paulo é uma cidade tão grande, tem outros lugares também onde grandes aglomerados humanos conseguem se mostrar, conseguem mostrar seu volume. Por que não escolhem um outro lugar? Na última manifestação deles, eles não foram lá atrás da estátua do Borba Gato? Era diferente da Avenida Paulista. Por que agora querem a Avenida Paulista? E é muito estranho mesmo, Zé, o Ministério Público não olhar para isso e não dar uma resposta imediata. Eu acho que isso não tinha nem que ter vazado para a imprensa, essa informação. Já tinha que, de imediato, ter tido uma resposta negativa do Ministério Público, onde já se viu com o país inteiro se mobilizando, as redes sociais aí gritando pelo 7 de setembro, tanto estão se manifestando e tanto estão demonstrando que vai ser grande essa manifestação, que o STF está preocupado, está calando vozes conservadoras, influenciadores digitais. A CPI está preocupada, está acusando de fake news, está quebrando o sigilo bancário, sigilo fiscal. Eles estão perseguindo de todas as formas porque eles não querem que as pessoas pacíficas se manifestem, pacíficas, mas que não se calam, pacíficas, mas que defendem a democracia, pacíficas, mas que não aceitam viver sob ditadura. Não são como aqueles poucos da esquerda que gritam lá venerando Cuba, venerando Venezuela, que acham legal ser tapete para chinês passar em cima.
Não é esse tipo de gente. As pessoas que querem ir para a rua no 7 de setembro, que é a nossa data nacional e que está sendo resgatada através de um resgate do patriotismo também, a gente precisa reconhecer que isso se deve sim ao presidente Bolsonaro, gostando ou não dele. Foi quem trouxe o verde e amarelo para as ruas, foi quem trouxe o amor à bandeira, o amor à pátria, quem de novo cantou o hino nacional, quem de novo respeitou um hasteamento de bandeira, quem respeita os militares, até porque ele é militar, porque os militares são os seres humanos com a mesma nacionalidade que nós, que primeiro vão para a frente de combate se nós formos atacados como país. São eles que socorrem primeiro a nossa população diante de uma desgraça. Aqui no Sul tem muita enchente nas épocas de chuvas fortes, o Exército está sempre recolhendo pessoas de locais isolados. Então, isso é que tem que ser visto pelos procuradores e não um manifestozinho qualquer ali de alguém que acha que agora é a vez dele se manifestar na Paulista. E olha, uma informação importante, o presidente Jair Bolsonaro apresentou há poucos instantes ao Senado o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O presidente havia anunciado no final de semana que ainda esta semana faria isso, apresentaria ao Supremo o pedido de impeachment, e então foi entregue há pouco ao Senado esse pedido. Em instantes, mais informações, já já a gente fala em detalhes a respeito dessa entrega desse documento ao Senado, assunto que vamos discutir daqui a pouquinho, aqui em Os Pingos nos Is. Antes, o seu comentário, Ana, em 1 minuto e meio, sobre essa disputa em torno do uso da Avenida Paulista para os atos do 7 de setembro. Ana? Olha, Vitor, para mim isso aí não passa de um plano da esquerda exatamente para trazer confusão a uma manifestação que sempre foi pacífica. É só a gente voltar em todos os eventos aí das manifestações pró-governo ou pró-pautas, a favor do ministro Paulo Guedes, pedindo a reforma da Previdência, já que a nossa saúde fiscal aí estava na UTI. Aliás, uma pauta muito impopular que acabou parando na boca do povo exatamente pela necessidade. O povo começou a enxergar isso. Devemos lutar pelo Brasil em todas as áreas, principalmente naquela época na área fiscal com a reforma da Previdência. E todas essas manifestações, elas têm aí no DNA, são manifestações pacíficas, são famílias, são idosos, pessoas em cadeiras de rodas, pessoas tirando fotos com os policiais. A gente não vê uma lata de lixo incendiada. Então, eu vejo isso com uma certa relutância até em não querer acreditar que é mais um plano da esquerda para tentar infiltrar ali numa manifestação que vem sendo pacífica há muito tempo, né? Aí há alguns anos, exatamente para trazer confusão, para trazer a tal ruptura em todos os níveis, né? A ruptura que a Cris muito bem colocou, que está sendo aqui, já foi para os trending do Twitter, que o STF já rompeu com a democracia e agora a gente sabe muito bem que esses agentes sociais dessa turma que ama essa ruptura, essas inconstitucionalidades, esses agentes precisam ser colocados dentro dessas manifestações pacíficas para que essa ruptura também aconteça ali, para que eles tenham imagens dessa ruptura, desse incômodo de imagens com violência, porque um lado é coberto de imagens com violência, depredação ao patrimônio privado, ao patrimônio público, o outro lado não tem nada disso. Tem bandeiras brasileiras, crianças, idosos, famílias. Então, eu vejo isso aí com muita cautela, viu, Vitor? Para mim, é difícil não tirar da cabeça que não faz parte de um plano exatamente para trazer uma convulsão dentro de uma manifestação que sempre foi muito pacífica. 1 minuto e meio, Augusto. Olha, como o PT, o PSOL, os líderes dos black blocs e demais envolvidos nessa manifestação anti-Bolsonaro são irresponsáveis desde sempre. Eu responsabilizo por eventuais violências ocorridas no dia 7 de setembro na Paulista, se for atendido esse pedido descabido, eu responsabilizo o Ministério Público de São Paulo, a PM de São Paulo e o governo de São Paulo. Basta dizer não, isso depende do governador.
Eles estão querendo fazer confusão. A Ana resumiu a ópera. É disso que se trata. Agora, se eles querem medir forças que ocupem os lugares que eles frequentam habitualmente para fazer esse tipo de demonstração de força, né? Praça da República e Largo da Batata, por exemplo. Na Paulista é porque eles querem confusão. Seja qual for a decisão do governo de São Paulo, ou dos responsáveis e dos demais responsáveis por autorizações desse tipo, o que eu acho é que está na hora de o pessoal insatisfeito, repito, com o Supremo e com as outras arbitrariedades ocorridas, né, ultimamente, nós temos falado dela todos os dias. Eu peço a todos que se manifestem, que compareçam, mostrem o seu tamanho. Eu repito que o Congresso sempre faz o que o povo quer, mas os próprios deputados e senadores ressalvam que o povo precisa mostrar o que quer, pois mostrem a insatisfação e vamos para a medição de forças. Nenhum problema. O PT acha que já tomou as ruas de volta? Não tomou. Não tomou. Eles têm de ser responsabilizados aí pela tentativa de recolocar na presidência da República um ladrão e no governo uma quadrilha. Então, quem é brasileiro que pertence às tribos aí, à tribo dos homens de bem, sabe, das mulheres honestas, aí é para respeitar o gênero agora, né? Todos têm de se manifestar. É o povo, repito, que decide o destino de um país. Pois decidam. Ou decidamos. Tá, mas é a hora de resolver o caminho a seguir.